boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a essa tarde aqui em São Paulo. Hoje agora, né, começando agora 4h04 da tarde dessa quarta-feira, mais um Papo de Especialista, pessoal. Ontem nós tivemos a participação do Clive, que foi sensacional, falando um pouquinho da questão do coronavírus, falou a necessidade, né, de nós entendermos aí o que é essa pandemia e os impactos dessa pandemia em relação ao mercado como um todo. Então, a gente tem um desafio tremendo. Eu acho que a gente está vivendo uma nova era da humanidade, onde, com esse novo momento, a oportunidade de nos reorganizarmos, refletirmos aí em relação aos desafios da nossa atividade no mercado financeiro a partir de agora. E para contemplar, né, para a gente trazer aí mais informações relevantes para vocês, eu estou com o Marcelo, que é o nosso consultor da Arbor, uma empresa de consultoria que presta serviço para o Banco BMG há mais de 10 anos. O Marcelo tem uma vasta carreira aí na área de consultoria, veio de uma empresa super conceituada que é a Falcone, presta serviço para a gente aqui no Banco BMG, no que tange planejamento financeiro, orçamento base zero, e vai trocar com a gente, né? Vai compartilhar com a gente aí um pouco dessa sua experiência, um pouco do que deve ser feito, né? A gente tem falado muito com franqueados, correspondentes, próprio, enfim, empresário em geral do mercado de crédito, e todo mundo muito aflito de como proceder. Então a gente trouxe o Marcelo para nos ajudar a esclarecer um pouco e a abrir um pouco a nossa mente em relação ao que pode ser feito nesse momento. Marcelo, seja bem-vindo, muito obrigado aí pela sua participação. Com a palavra, por favor, se apresente. Obrigado, Herbert. Boa tarde para você, boa tarde aí para todos que estão aí com a gente agora. Eu que agradeço primeiramente esse convite. Então, assim, como você falou, eu presto serviço para o banco já tem mais de 10 anos, desde que eu trabalhava em outras empresas também. Então, além de ter um conhecimento, eu tenho mais que isso, um carinho muito grande por essa organização e que tenho certeza que todo mundo compartilha aí o mesmo. Então, para mim é um prazer muito, muito grande, uma satisfação pessoal estar aqui com vocês para poder bater um papo sobre esse assunto no momento que acho que todo mundo tá inseguro e precisando de trocar ideias, né? Então, agradeço você aí pelo convite. Muito bom, Marcelo. Marcelo, vamos começar então, né? Então, tendo em vista a situação que estamos vivendo no país e no mundo, né, na verdade, na sua visão, qual deveria ser a primeira preocupação do empresário no que diz respeito à sua gestão financeira? Quer dizer, como parafraseou o ministro, né, essa semana, foi um meteoro que caiu no Brasil, algo inesperado, algo que caiu no mundo e que ninguém estava preparado para isso. Qual que é a sua sugestão, Marcelo? Até bom essa citação aí do ministro, né? Então, assim, a gente foi atingido por um meteoro, realmente, que ninguém estava esperando. E a preocupação do empresário, assim, independente de você estar ou não passando por um momento de crise ou algo inimaginável, que isso que tem acontecido com a gente, já deveria ser a gestão do seu fluxo de caixa. Então, isso é uma preocupação que todo empresário deve ter no seu dia a dia. Eu não sou apenas consultor, eu sou sócio de uma empresa de consultoria, eu sou sócio majoritário, então eu também sou empresário hoje, então também me coloco nesse papel. Então, a gente tem que fazer uma gestão muito, muito, muito eficiente do nosso fluxo de caixa. Se isso já era importante antes, com o meteoro, então, é urgente. Então, a gente precisa de fazer, antes, quando a gente fazia alguns acompanhamentos não tão frequentes, agora a recomendação é fazer uma gestão de fluxo de caixa a toque diário mesmo. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender, antes até de começar a sair tomando decisões, porque a gente fica assustado e às vezes toma até algumas decisões precipitadas, respira, qual que é a minha situação atual? Como a minha empresa funciona? Porque cada empresa é diferente. Então, como a minha empresa funciona? Como é o meu fluxo de recebimento? O que eu tenho para receber agora? Como que isso foi afetado e qual que é o meu fluxo de pagamento. A partir daí, eu consigo entender qual é a real necessidade de capital de giro da minha empresa. O que é isso? É aquilo que eu tenho a receber, basicamente, no curto prazo, aquilo que eu tenho a receber, menos aquilo que eu tenho de obrigação a pagar no curto prazo, que é o que vai me afetar e que vai me fazer precisar de algum dinheiro mais rápido. Então, antes de tomar qualquer medida, eu preciso primeiro de entender
como que eu me encontro hoje em relação a isso. Entendendo aí a questão do fluxo de caixa e entendendo que houve um meteoro, né, e ninguém estava aguardando, eu acredito que pegou a grande maioria, né, porque o cenário econômico ele vinha numa crescente, tá? Obviamente que o empresário, né, eu vou falar de um modo geral, o empresário de crédito, ele tem lá diversas situações do dia a dia, né? Ele tem empresário que vem, né, de uma substituição de equipe, tem empresário que vinha numa tocada grande de investimento. Então a gente tem vários cenários hoje do empresário, né? A gente tem empresário que estava em voo de cruzeiro, obviamente com seus desafios do dia a dia, mas de uma certa forma estabilizado. E nós temos franqueados que estavam digamos assim, no ramp-up, né? Ele estava se projetando para algo maior. E aí nesse momento cai o meteoro, quer dizer, às vezes não tem mais caixa, não tem fluxo de caixa, obviamente, né, não estava esperando esse meteoro cair. E aí, para esse cenário, o que você sugere, Marcelo? Então, é um bom ponto aí para a gente dar continuidade. Antes da gente, aquilo que voltando um pouquinho que eu falei, antes da gente sair tomando algum tipo de decisão, então a partir do momento que eu entendo como é a situação que eu estou, aí eu começo a ter que fazer uma análise realmente mais fria do meu negócio. O primeiro ponto de partida antes de eu pensar, eu sei que todo mundo tem plano, as empresas todas estavam se planejando e todo mundo foi pego de surpresa. Então, antes da gente dar seguimento, o primeiro ponto que a gente tem que avaliar, o que realmente é essencial, tá? Antes disso, da minha situação real, os meus recebíveis, o que realmente eu vou receber? O que eu não vou deixar, o que eu vou deixar de receber, seja porque não vai entrar produção nova, seja porque eu fiz alguma antecipação já. Então eu tenho que ter primeiro uma situação real do meu recebível e saber quanto tempo esse meu recebível, que eu já tenho certo para entrar na minha conta corrente, esse que já está garantido, quanto tempo ele banca das despesas que eu vou ter corrente no meu dia a dia. Uma empresa saudável, a média brasileira, dependente do tamanho da empresa, para uma empresa que a gente fala financeiramente saudável, que ela gira em torno de 45 a 60 dias seria o capital de giro ideal. Então, o que ele recebe na operação dele, ele consegue se bancar aí por 1 mês e meio, 2 meses. Antes de uma situação muito agravante. Então, por isso que é importante, obviamente, isso vai variar da gestão de cada um, como que cada um tem feito sua gestão financeira. Então, esse é um ponto que é importante. A partir daí, que eu tenho uma situação real do que é o meu recebível, aí a gente vai partir para analisar os nossos gastos. Por que eu quis falar a palavra gasto? Porque para fluxo de caixa, a visão é diferente da contábil, não me interessa se ela é despesa, se ela é custo ou se ela é um investimento. Ele vai estar saindo do meu caixa esse dinheiro. Então, por isso que a gente tem que avaliar agora dentro da gestão dos gastos, tá? Que é um assunto que eu queria abordar ele um pouquinho com mais detalhes com vocês, que eu acho que hoje a gente vai ter um bate-papo mais bem rico aí. Após esse entendimento, então, da situação atual do empresário, né? Como ele deve prosseguir daqui para frente? Então, assim, sem muito movimento brusco, o que você sugere? Então, o que a gente tem que fazer? Antes da gente... vamos pensar numa teoria da priorização aqui. A gente tem despesas que a gente sabe que elas pesam mais, tem gastos que a gente sabe que eles pesam mais dentro do nosso fluxo de caixa. E que são gastos que são mais delicados de mexer, mas que não são imexíveis, que são os gastos que a gente chama de gastos estruturais, que seria a nossa folha de pagamento, os impostos e imóveis. Eu vou falar deles um pouquinho daqui a pouquinho. Primeiro, antes de olhar isso, o que eu recomendaria? Você tem que fazer um levantamento hoje de tudo isso que vai sair de dinheiro do seu caixa, que é o que eu falei. Tudo que eu vou gastar, seja com investimento, seja com uma despesa, seja com o custo da minha operação. Aí eu tenho que fazer uma separação. Eu tenho um pedaço desses custos que eles são variáveis, eles vão variar com base na minha produção. Então, nesse momento, eles vão deixar de ser uma preocupação, porque se minha produção cair, eles também vão ser afetados diretamente de uma forma positiva. Então, isso é mais fácil de você resolver. Aí, depois disso, investimentos. Investimentos, ele tem que ser o último que você vai avaliar. Por quê? Porque para você fazer qualquer tipo de investimento vai depender da sua saúde financeira. Então é um momento muito delicado para todo mundo avaliar isso. Então coloque ele também um pouquinho no estacionamento.
Agora, pegando as despesas correntes mesmo, eu vou fazer um levantamento daquilo que... Que grupos que estão entrando ali? Tudo aquilo, eu tenho que ter um pensamento do seguinte: no momento desse que um meteoro me atingiu, tudo aquilo que não for necessário para a minha operação continuar, que é algo que eu tenho pensado em fazer para melhorias ou para algumas coisas, infelizmente são momentos que a gente vai ter que cortar. Então, identificando esses gastos que eu posso, eu vou cortar isso agora, que não vai impactar em nada, não vai impactar no meu negócio, não vai impactar na minha produção. Eu vou paralisar. Quando eu falo cortar, alguns você paralisa para voltar depois. Esses você corta e outros você corta mesmo. Você aprende a ver aquilo que está indo de desnecessário no momento. E aí a gente passa justamente para os outros gastos que são um pouquinho mais complexos de se trabalhar, mas que têm, sim, alternativas importantes. E esses que a gente precisa de ter muito atenção, porque justamente com essa situação que a gente está vivendo, é onde vai entrar um papel fundamental do governo, que eles têm colocado e isso ainda está acontecendo e vai acontecer, porque ainda está uma novidade para todo mundo, então estudos estão sendo feitos. Algumas coisas já têm sido divulgadas e publicadas. Então vamos falar um pouquinho de folha de pagamento de pessoal. Não está o momento da gente sair demitindo agora, tá? Então, assim, por quê? Porque a gente entende que é uma situação que é de calamidade, então que todo mundo foi afetado por isso e que, por conta disso, vão vir medidas que vão ajudar a gente a não ter que tomar essa atitude brusca. E tem um outro problema: se eu demito alguém, eu vou aumentar, inclusive, o meu gasto de forma emergencial para o que eu preciso nesse momento, porque eu tenho custos rescisórios que eu vou ter que pagar. Então, não é uma alternativa interessante, em primeiro momento, fazer a demissão. Então, hoje tem sido trabalhado algumas questões que podem ajudar o fluxo de caixa em relação à desoneração da folha de pagamento. A medida provisória 927, que foi publicada na semana passada, ela já prevê alguns pontos que cada um pode fazer. Por exemplo, o parcelamento do FGTS. Então, o FGTS de abril, maio e junho, os empresários eles podem fazer o recolhimento deles só a partir do segundo semestre, parcelado em 6 vezes. Então, isso ajuda entenda, a obrigação ela não deixa de existir, mas isso ajuda a aliviar o fluxo de caixa no curto prazo, que a gente precisa de ter uma segurança. Exatamente, já é um fôlego. A situação de férias. Eu devo dar férias coletivas, então? É um pouco delicado também, você tem que ter certeza que se você der férias, você não vai precisar daquelas pessoas ali, entendeu? É como se você estivesse parando. Em alguns casos, isso é prudente, em outros, a gente tem que fazer uma avaliação. Mas no caso, se você for dar férias para algum funcionário, tem uma outra questão também que é bacana, que você pode hoje, 1/3 de férias que você pagaria, você vai poder, hoje está permitido que você pague também ele só no final do ano, quando você pagar o 13º. Então também isso te dá um pequeno fôlego. Outras medidas que são mais que são importantes, que estava todo mundo numa expectativa que isso estivesse já vindo na semana passada e que eu acredito que deva acontecer ainda essa semana. Ontem mesmo teve notícia no jornal e está tendo uma pressão muito grande, que essa é uma medida que é muito, muito crítica, que é a redução da jornada de trabalho. Essa é algo que vai ajudar. E por que ela está também, que eu acredito que ela está demorando? Justamente porque ela está sendo estudada, porque vai ter uma desoneração muito grande da folha de pagamento, que a gente tem escutado é que você vai poder reduzir em pisos de 25%, 50%, e 60% ou 70%. Você não vai poder decidir outros percentuais entre isso. Você vai ter que escolher esse, e aí você vai poder reduzir a jornada de trabalho e, consequentemente, reduzir o salário do seu funcionário com isso. Só que o governo vai tomar medidas que ele vai subsidiar o pedaço desse salário através do um percentual sobre seguro-desemprego. Então, isso é bacana para quando a gente tem equipes, principalmente de vendas, que não tem um salário tão elevado, isso vai ajudar muito até trazer isso de uma forma mais humana. Eles vão ser menos prejudicados do que outros que têm cargos maiores, que aí sim teriam, dependendo do percentual, poderiam ser mais impactados. Mas o mais importante é que ninguém vai ficar sem receber. Então, assim, isso vai ajudar a população de forma geral e vai ajudar o empresário a justamente desonerar a sua folha num momento tão crítico. Aí este é um ganho realmente. Então, enquanto durar uma situação de calamidade, a medida ela vai durar também. E ela se encerra automaticamente quando esse estado é suspendido pelo governo federal.
E de uma outra opção que já existe também, e que é só que ele é baseado numa lei, num artigo antigo, na lei trabalhista, na lei da CLT, o artigo 503, que isso já contempla lá, hoje os empresários, as empresas, elas podem reduzir de forma indiscriminada até 25% dos salários dos seus funcionários em situação de calamidade. Obviamente, nós nunca vivemos uma situação de calamidade desde que essa lei foi escrita. Então, ainda as empresas não têm ainda teoria jurídica sobre elas. Lembrando assim, eu não sou advogado, tá, gente? Eu sou administrador também, como a maioria de vocês, e tenho a minha empresa. Só que, assim, todos esses tipos de medida, a partir do momento que elas forem lançadas, o que é a minha recomendação? É que justamente vocês peguem, leiam, entendam, façam um cálculo de como isso afeta o seu negócio e consultem com um especialista jurídico alguma questão para poder saber comunicar isso da melhor maneira, para você evitar justamente problemas futuros. Mas, então, assim, de forma geral é isso. Falando de folha de pagamento. Falando de um outro custo estrutural que tem um peso grande, que é o de aluguel. Hoje está um momento bom para renegociar aluguel. Então, assim, vários clientes meus já têm entrado em contato para renegociação justamente utilizando esse estado de calamidade pública, onde eles estão tendo que renegociar fornecedores e vão ter que justamente tomar medidas na sua folha de pagamento. Então, está um momento bacana. Quem está com o aluguel vencendo está num momento excelente. Quem não está, acabou de renovar, não é um momento tão bom, mas que eu acho que vale a pena se conversar assim, porque hoje também ninguém vai conseguir alugar. Então é aquele negócio, a gente está hoje trabalhando, gente, dentro de um mercado que não é mais um mercado de competidor, de eu querer ficar barganhando para eu ganhar em cima de você, ou ter uma otimização em cima de uma negociação de suprimentos, e não é isso, é um mercado que está todo mundo se ajudando, tá? Então, então está num momento muito, digamos assim, simpático. Eu sei que as empresas imobiliárias, elas não têm nem atendido ligações aí, por causa do alto volume que está tendo do pessoal querer renegociar o aluguel mesmo, tá? E a parte dos impostos também... Oi? E é uma tendência também, né, de repente diminuir taxa de juros. Eu acho que o mercado também vai para esse lado, né, para facilitar o crédito. Exatamente. É um problema, Herbert, que assim, é muito incerto para todo mundo, né? A gente não sabe quanto tempo isso vai durar. E tem uma preocupação muito grande com a economia de forma geral. Então, todo mundo que está preocupado com a economia está preocupado de movimentar ela. E eu acho que, assim, danos todos nós vamos ter. Então, agora, se cada um minimizar o seu dano e ajudando dessa forma, ninguém está fazendo nada fora da lei, está todo mundo atuando dentro com o mesmo objetivo. Então, é um momento, sim, de se pensar nisso e de se pensar de forma coletiva. E aí o outro ponto, que é a parte fiscal, né, que é a parte dos impostos, hoje já tem, na medida também, foi colocado questões, mas para quem faz parte do Simples Nacional, então você também vai poder pagar ele mais parcelado no final do ano, e está numa expectativa também que se coloque alguma coisa para as tributações exclusivas, tanto de lucro presumido quanto de lucro real, mas ainda não tem nada que apareceu. Mas o que é meu recado? Nessas semanas, cada dia, na verdade, vão sair muitas notícias. E a gente tem que ficar muito atento. E quando eu falo notícias, assim, sim, veja a notícia, mas vá na fonte oficial do Ministério, porque tudo que for medida provisória estará publicado. Então, confie naquilo que está publicado. E aí, comece a se planejar, tá bom? Muito bom, muito bom. E nessa etapa de avaliação de despesas, né? Essa diferença de gasto fixo, variável, estrutural, é a hora do empresário, porque às vezes o empresário ele tem a característica comercial e às vezes delega fluxo de caixa, às vezes delega para escritórios ou para parte da equipe. Obviamente que agora é a hora de encarar a planilha, né, Marcelo? Agora é a hora de... Exatamente. Não é hora de pegar, não é hora de se preocupar com uma planilha bonita, é hora de fazer controle. Obviamente que não é uma orientação, mas a gente sabe o que acontece. Em algum momento se confunde despesa da casa com despesa da empresa, né? Principalmente o empresário que às vezes o sócio é a esposa, que acontece muito no nosso mercado, né? Toca lá a loja, né? Junto com a esposa. Em algum momento pode ser, não estou dizendo que é uma regra, né? Mas a gente sabe que acontece, acaba se confundindo despesa de casa com despesa
da loja, da empresa. E aí, assim, sobre essa questão, essa etapa de avaliação de despesa, o que você sugere pra gente? Agora é a hora de separar as linhas, encarar o Excel e pensar na melhor tomada de decisão, né? Na verdade, Herbert, isso que você falou, isso é até um princípio contábil, né, da lei das SAs, né? Então, hoje, quando eu sou um empresário pequeno, eu não sou de capital aberto. Então, pra gente nunca, às vezes a gente não tem esses princípios tão rígidos, porque a gente não sofre penalidades sobre eles. Mas isso é um princípio da independência. Então, assim, a empresa é uma entidade, a sua pessoa física é outra entidade. E isso tem que ser separado. E até é bacana você ter tocado nesse assunto, porque esse, inclusive, é um bom momento para a gente fazer essa separação, para daqui para frente, quando isso tudo voltar, quando a gente voltar para uma situação normal, para a gente tocar justamente as duas entidades de forma separada, separar o joio do trigo. Não estou falando que a sua despesa, 100% do que vai entrar na sua casa para suas despesas vai vir da sua empresa. Às vezes você usa a sua empresa até porque você quer, antigamente você queria comprar um carro, fazer um seguro lá dentro da sua PJ, porque era justamente mais barato, você estava aproveitando disso. Não tem problema, não confundam o CNPJ e a fonte pagadora, mas separem os controles. Separar os controles é fundamental para você saber o que é controle do seu negócio e o que é controle da sua vida pessoal. E aí você vai tomando as ações que são necessárias. E um ponto que é muito importante, essas ações, essas medidas todas que estão sendo colocadas, elas também vão ter que ser aplicadas nos honorários, nos prolabores de nós empresários. Porque a gente desonerar a nossa folha e não desonerar a nossa participação, aí sim a gente pode ter um problema, porque não vai ficar uma mensagem muito legal. Então, por isso que é muito importante fazer essa separação de controles, para justamente você até evitar de ser questionado por alguma coisa. Poxa, você está deixando de gastar com 70%, você está abrindo mão de 70% da jornada de um empregado seu, o governo está assumindo isso através dos 70% do seguro-desemprego, mas você está crescendo a sua despesa de alimentação da sua família. E se isso aparecer ali, né, dentro de um mesmo controle, não fica bacana. Então, tem que separar bem isso agora, ter os dois controles realmente bem distintos e fazer a avaliação. E é bom também para a gente aproveitar e fazer o exercício dentro de casa, né, desdobrar isso para dentro de casa. Eu brinco que assim, é muito triste isso tudo que a gente está vivendo, é um susto muito grande, mas a gente também tem que aprender a fazer do limão uma limonada, né? E aprender com isso e crescer com isso na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal. E eu acho que os negócios que estão passando por isso e que encararem este problema batendo no peito, parando de terceirizar controle, de delegar controle e começar a olhar isso de forma, vai inclusive ver o seu negócio como outra óptica, avaliar muitas questões de eficiência dos seus times, da sua equipe, e isso, quando a situação voltar, vocês vão poder trabalhar de uma forma muito, muito mais produtiva, inclusive. Dando um exemplo, assim, eu estou até surpreso com uma coisa, por exemplo, a gente é uma empresa de consultoria, a gente continua com os nossos projetos, continua com os nossos contratos, trabalhando pra caramba, justamente ajudando muito em comitês de crise que a gente tem participado com os nossos clientes, e a minha equipe está toda de home office. Eu achei que isso ia afetar a produtividade, por incrível que pareça, a gente está trabalhando com uma produtividade, assim, exaustiva. Então, as pessoas, elas estão preocupadas, de forma geral. Sim. Então, sobre esses gastos estruturais, tem algo que pode ser feito de imediato ou só consigo reduzi-los tomando medidas mais drásticas? Como demissões a gente já falou, né? Não é o caminho correto, embora você falou uma coisa que é extremamente importante, né? No nosso negócio, a gente tem uma curva do aprendizado muito extensa, né? Quando você tem uma pessoa que está com você há 6 meses produzindo em alta performance, é muito difícil você criar você se desenvolver essas pessoas, né? Você hoje, quando contrata, a gente meio que entende, né, que ela começa a produzir em alta performance. Se ela passar pelo primeiro período de experiência, exatamente 45 dias depois que ela é contratada. Então hoje você abrir mão de uma mão de obra qualificada, né, logo no início desse evento catastrófico, colocando assim, né, desse meteoro que caiu, realmente não é uma boa posição, não é uma boa situação. Mas
a gente falou bastante de redução de despesas e ações que podem ser tomadas para a mesma. Mas em relação à receita, o que tem de novo, Marcelo? O que a gente orienta, o que a gente pode orientar os nossos correspondentes, os nossos empresários, os nossos franqueados que estão nos assistindo? Acho que isso é um excelente ponto aí que você tocou, Herbert, porque justamente primeiro a gente faz o dever de casa em cima das despesas, que é onde a gente consegue aí aliviar a nossa estrutura para daí, bom, ok, mas então consegui fazer isso e agora eu sento em casa e não faço mais nada? Não. A gente tem que pensar na receita, sim. E é justamente avaliar isso. A minha receita está caindo, ela vai parar de entrar, eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho que me reinventar. Então, o que a gente tem visto hoje são muitos negócios partindo para reinventar o seu formato e o seu modo operante. Eu vou dar um exemplo muito que todo mundo, eu acredito, que está tendo contato com isso. Restaurante. Restaurante hoje, eles estão fechados. A gente tem uma orientação aqui em São Paulo, eles estão fechados. Os restaurantes não podem receber mais pessoas para almoçar ou jantar, o que é que seja dentro deles. E eles também têm custo fixo, eles têm estoque de comida que estraga, eles têm um tanto de coisa. Eles estão numa situação extremamente delicada. Basicamente, todos os restaurantes, e assim, eu vejo isso da realidade aqui de São Paulo, quando eu pego e abro o Rappi ou o iFood, você está com uma oferta, não estou falando de oferta de preço, mas é uma oferta altíssima de serviço de delivery. E eu tenho feito uso desse serviço, e esse serviço ele nunca foi tão bom igual tem sido agora. Porque ele justamente, e aí você vai nas redes sociais desses negócios, eles estão fomentando, eles estão colocando isso, e divulga cardápio, cada dia. Aí o que eles têm feito? Ao invés de ele ter um cardápio grande, agora ele tem um prato do dia, ou um ou dois pratos. Então ele tem simplificado o negócio dele, fazendo o negócio dele não parar, girar e continuar, e também aguardando as medidas que podem ser tomadas. Então isso assim, isso é uma questão de uma reinvenção. Os canais online têm agora aumentado muito, as mídias digitais têm aumentado muito. E vocês aí no banco, vocês têm começado a trabalhar muito forte a questão do digital, né? Então, assim, eu acho que esse é um momento muito importante para justamente a gente se engajar com essa causa. Então, que antes a gente fica ali consumindo na operação do dia a dia, a gente sabe operar de uma forma que é uma forma muito bacana e que vocês... que é uma receita que foi criada aí junto principalmente com os Corbans lá atrás, quando o BMG, né, bombou como banco pioneiro do consignado. Eu acompanhei isso e admiro isso pra caramba. E aquele negócio, né, em time que tá ganhando a gente não se mexe, a gente sempre tem essa teoria. Mas chega uma hora que quando cai um meteoro, o time já não tá ganhando mais, então agora eu preciso de mexer. E a gente tem alternativas. Eu acho que o BMG, ele tá... Assim, o que eu tenho visto, assim, o trabalho belíssimo que a Amanda começou a tocar já há um tempo em relação ao digital, e das minhas experiências com diversos clientes, tanto do setor financeiro e tudo, uma coisa que me encanta aí com essa relação do banco e com os Corbans e com o franqueado, é justamente essa relação transparente de time que vocês têm. Então vocês estão todos um time. E isso é um momento de pegar isso e fazer esse time pensar junto e fazer o digital funcionar e funcionar bem feito. Porque isso vai ajudar vocês quando isso tudo acabar também. Vocês vão revolucionar o modelo de negócio. É aquilo que eu falei. Vocês evoluindo para uma questão digital, vocês conseguem depois olhar para dentro do seu negócio com um olhar de produtividade que vocês já vão começar a ter levantado nesse momento. Então, assim, se engajem na causa. Que vocês têm muita coisa que é bacana, Marcelo. No nosso negócio, a gente tem o correspondente, a gente tem trabalhado a questão do digital, fazendo vendas agora via aplicativo, né? O meu cliente BMG via SMS, temos essas iniciativas também no canal de franquias, no canal de franqueado, no canal de correspondente. E uma coisa que é bacana é que dá para se tirar de proveito desses eventos, como esse meteoro, vamos colocar dessa forma, a gente tem a oportunidade de mudar alguns paradigmas. Então, eu estava acompanhando na televisão o jornal na hora do almoço, e aí apareceu uma reportagem sobre um salão de cabeleireiro, que é extremamente... como é que um salão vai sobreviver, né? A pessoa não pode ir até o salão. E aí, olha que bacana, e o BMG já está fazendo isso, tá? Teve um salão que teve um faturamento lá de, salvo engano, falou R$9 mil nesse período aí de fechamento, de exclusão social, e em função do seguinte, ele ligava para os clientes
e dava uma consultoria remota via lá redes sociais, WhatsApp, enfim, que é uma rede social também, de como a cliente deve fazer os procedimentos de hidratação, de tingimento, dando como se fosse um trabalho assistido. E a gente tem lançado, tanto no canal correspondente quanto no canal franqueado, vendas assistidas, ou seja, a hora que o nosso consultor liga para o nosso cliente, dando uma orientação para ele fazer um refinanciamento no aplicativo do BMG, fazendo com que ele use o limite de um cartão que a gente disponibilizou para ele. Então, é um momento de reinvenção do modelo de negócio. A gente, obviamente, as mudanças não são bruscas, mas elas são necessárias. Então, a gente tem que olhar o nosso modelo de negócio, revisitar o nosso modelo de negócio. Às vezes a gente está acostumado lá a centralizar as pessoas numa operação, que obviamente que você tem lá a sua supervisão, e agora isso está descentralizado, ou seja, tanto você na consultoria quanto a gente aqui também no banco, mais de 90% trabalhando em home office, está se trabalhando o dobro do que trabalhava dentro da empresa, né? Mas por quê? Porque, obviamente, a necessidade de acelerar e também a eficiência operacional. Então, é uma necessidade de reeducação, de reaprender alguns conceitos, inclusive um conceito que é novo para algumas empresas, mas conceitualmente é antigo, que é o home office. As pessoas estão tendo que se reinventar, porque é um home office um pouco diferente, né? Você está com o filho em casa, está com com o companheiro, com a companheira, com o esposa, enfim, está todo mundo em casa. Porque antes você fazia o home office, a empresa fazia home office, mas parte da casa não estava em casa. Então você tinha lá um momento de você ficar isolado, em silêncio. Agora não. Então até isso tem sido revisitado e a necessidade de reaprender. Exatamente. Exatamente. Isso aí se a gente tem visto diversos exemplos, igual parecido com esse do salão que você colocou, personal trainer tem feito isso também. Para eles, né, eles não estão podendo ir na casa das pessoas mais, ir nas academias e tudo. Então, para eles não pararem o trabalho deles, eles têm propondo isso. Faça uma aula online, por FaceTime. Então, assim, o mercado está se reinventando. E isso é positivo. Isso é positivo. É uma pena a gente ter que se reinventar forçado a uma situação ruim, mas isso é positivo. É aquilo que eu falei, vamos fazer do limão uma limonada, e eu acho que vocês têm canais aí bem bacanas para vocês trabalharem. A gente que está nos ouvindo, ele está conhecendo muito bem o Phygital, a gente acredita demais nessa ferramenta e que ela é um caminho que agora a gente está acelerando, né? A gente estava indo ao encontro dele, fazendo todas as entregas, e agora virou uma necessidade de primeira mão, né? E para a gente fazer indo para as considerações, pessoal, quem quiser também fazer perguntas aqui no chat ao vivo, fica à disposição, a gente faz a pergunta aqui, eu consigo ler e fazer para o Marcelo. Mas Marcelo, fazendo assim, vamos imaginar o seguinte, no pior cenário, tá? Eu não tenho planejamento financeiro, estava no momento de investimento, enfim, porque às vezes a gente fala de planejamento financeiro e dá a entender que parece que é muito mais simples quando eu tenho dinheiro, quando eu tenho recurso. Mas a gente sabe que o volume é alto, né, de entradas e saídas mensais. Mas fazendo tudo isso, a conta não fecha, tá? E aí não tem caixa para sobreviver nem um mês. O que esse empresário deve fazer? Na sua opinião, como é que ele se comporta nesse cenário mais agressivo de forma negativa? Vamos colocar dessa forma. Esse sim é o pior dos cenários mesmo, sabe, o Herbert? Esse ponto é importante, porque a gente também não pode tapar o sol com a peneira. Então, por isso que eu falei que a gente tem que ver a nossa situação real. Eu acredito que poucos vão chegar nessa situação de não conseguir sobreviver nem por um mês, porque se aconteceu isso é porque ele como empresário estava fazendo grandes retiradas da empresa dele para sua vida de pessoa física, né? Então, um movimento que eventualmente ele vai ter que fazer é reinvestir o dinheiro dele no negócio dele, tá? Aí ele que vai ter que fazer essa avaliação do quanto se ele retirou realmente muito mais, o quanto que esse negócio deu para ele muito mais, e que agora está no momento dele reinvestir. E aí ele vai ter que realmente
procurar algumas medidas um pouco mais pesadas, que é justamente a busca do crédito, né? Então, assim, pesadas, mas assim, estão vindo também, estão sendo divulgados também financiamentos e linhas de crédito, principalmente para micro, pequeno, e vão entrar para médios e grandes empresários também, já tem aparecido algumas. Então, isso também, porque é isso, o governo não quer ninguém quer que empresas fechem. Então, assim, com certeza vão ter alternativas. Só que também lembrando o seguinte, eu pegar um crédito, depois eu vou ter que pagar este crédito. Então, assim, lembrando que sempre é uma medida emergencial. E isso tem que entrar também no meu fluxo de caixa, aquilo que eu falei. Então, se você não tem a gestão financeira, comece a fazer e justamente contemple isso. E realmente a última alternativa assim, que eu sugiro mesmo, que só em último caso, é a demissão, entendeu? Porque eu acho que vão aparecer alternativas que a própria desoneração da folha de pagamento vai ajudar muito a que o empresário não chegue nessa situação pior de aí, né, minha conta não fecha, o que eu faço? Eu acredito muito também, Marcelo, nesse potencial do nosso empresário, isso de um modo geral, do brasileiro, enfim, de se reinventar, né? Esse potencial, essa alegria nos olhos, essa superação, a gente tem feito aqui no banco, né, interações diárias aí com correspondentes, né, por meio de educação, por meio de pautas de motivação, lançando produtos e fazendo com que dando condições para que o correspondente e que o franqueado, né, que os nossos canais aí de distribuição dos produtos BMG se reinventem. Uma coisa que a gente tem abordado muito, Marcelo, é na necessidade de mudar o que hoje no mercado chama-se de mindset, né, a forma como pensa. Então, nesse primeiro momento, eu devo ter comentado isso até na transmissão de ontem, lá que nós tivemos a participação do Clive Botelho, que é diretor do banco. A necessidade de mudança ela é tão grande assim que teve vários e vários comportamentos, né? Teve gente que no primeiro dia lá que soltou, né, que ia ter essa... que não ia mais poder sair de casa, uma série de coisas, já tomou uma decisão naquele momento de todo mundo levar o computador para casa e começaram a fazer acionamentos de casa, começaram a vender produtos via SMS, via formalização que dá para fazer à distância. E teve gente que demorou uma semana para tomar essa decisão. Então o custo de se demorar uma semana para tomar uma decisão, ela é muito alta. Obviamente que a produtividade não é a mesma que acontecia há 2 semanas atrás, que a loja estava aberta, que o call center estava funcionando. Obviamente que não é. Mas nós estamos numa curva de aprendizado. Então, ou seja, é um processo novo de aprendizado que demanda uma curva, né? Uma curva que no primeiro momento a produção não acontece como acontecia lá atrás. Mas se você não começar logo, essa curva vai se estender lá na frente. Ou seja, você vai perder o time. Então, para quem começou há 15 dias atrás, ele já está tendo uma receita positiva. Obviamente que no primeiro momento a pessoa não sabia trabalhar em home, tinha dificuldade com as ferramentas, teve que adaptar telefone, teve que fazer um monte de coisa diferente. Mas ele já está produzindo, porque já faz quase 15 dias isso. E teve gente que tomou uma atitude anteontem. E aí, obviamente, até anteontem a produção caiu, e aí tomou uma atitude anteontem e ele vai passar por essa curva. Então, eu acho que o desafio do empresário hoje é quanto mais cedo ele encarar o Excel, como você sugeriu, encarar as despesas, ver o que tem para receber, ver o que tem de entender esse cenário, entender o que o governo está dando como oportunidade, de benefício, de vantagens, para não sair também pagando imposto e fazendo as coisas sem olhar o cenário. E principalmente, tomar uma atitude rápida em relação ao teu negócio. Porque a curva do aprendizado ela vai existir. Para quem começou há 14 dias atrás, está num cenário. Para quem começou anteontem, está em outro cenário e em tese vai passar pela curva do aprendizado. Então é 14 que se foi, mais 14 que há de vir. Então em tese vai ficar 28 dias com produção baixa se não acelerar esse formato de mindset. E muitas vezes, Marcelo, só para fechar meu raciocínio e passar para você,
para a gente fazer as considerações finais, muitas vezes nós, empresários, temos que influenciar o nosso time em relação a essa percepção de que não vai dar certo. Às vezes nós temos que chegar nele e falar, meu amigo, vai dar certo, é isso que nós temos agora. Antes nós tínhamos lá a prateleira cheia de produtos. Agora eu tenho só esses produtos que eu posso trabalhar. Foco nesse produto. Foco nesse produto para não zerar receita. Por favor, Marcelo. Exatamente. Não, foi muito importante essa sua consideração, Herbert, e assim, então, né, para a gente seguir acho que assim, como considerações finais mesmo, acho que são 3 palavras aí de atitude que resume isso aí que a gente conversou um pouquinho. Primeiro é a organização, então se você não tinha isso organizado, organize-se, tenha um olhar clínico e um olhar dia a dia, o que eu preciso e o que eu não preciso, tem que fazer um julgamento clínico mesmo, é olhar como se você fosse um médico, você está avaliando seu negócio como um médico, para deixar ele ali da melhor maneira possível. E agilidade, é o que você falou, é muito importante, ser ágil. Então, só que você só consegue ter essa agilidade se você tiver um mínimo de organização e tiver bem estruturado para isso. Então, isso é muito, muito, muito importante mesmo, tá? De forma geral, eu acho que, assim, nós vamos passar por isso, vamos sobreviver, não sabemos ainda quanto tempo, mas se a gente se preparar e fizer bom uso disso tudo que tem surgido e, ao mesmo tempo, tomar a lição para reinventar o nosso negócio, a gente vai ganhar, a gente vai colher o fruto disso na frente. A gente vai colher, com certeza. Com certeza, Marcelo. Bom, Marcelo, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu direcionamento, eu acho que foi muito bacana. A gente está chegando aí a 40 minutos aí da nossa transmissão. Eu acho que foi acredito que foi muito bacana a forma como a gente pode contribuir na vida do empresário do BMG, né, que o BMG tanto apoia, e a gente tem certeza que com esses direcionamentos a gente vai conseguir passar por essa situação difícil. E eu fiz um treinamento semana passada inspiracional, por assim dizer, né? E num dado momento eu falei que nesse momento é importante segurar aquilo que é nesse vendaval que está acontecendo, o importante é segurar aquilo que é importante na vida da gente, família, trabalho, empresa, precisa segurar firme, porque o vento vai passar, essa tempestade vai passar, e quando passar aquilo que é importante, a gente tem que ter segurado firme. E uma dessas coisas que eu coloco é o caixa da empresa, né? Eu classifico que isso também é importante, tem que segurar firme, porque com toda certeza esse vento vai passar e a gente vai superar esse desafio. Apertar. Viu, Marcelo? Sucesso pra você aí, viu? Igual vocês que eu aprendi nesses anos todos no BMG, vamos com tudo, estamos junto com vocês, tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado a todos. Até amanhã. Amanhã temos um encontro, pessoal. Papo de especialista com a equipe. Pessoal, como a gente faz marketing numa época dessa, um tema super enriquecedor também. Amanhã às 16 horas contamos com vocês, tá bom? Sucesso a todos, um excelente dia. Até amanhã. Obrigado.